Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Super Líder Podcast. Eu sou Vanessa Campelo, fundadora do Super Líder. É um prazer ter você aqui. E a gente sabe que cada vez mais a gente precisa ser criativo para vender com tantas ofertas de produtos e serviços. É por isso que hoje a gente vai falar sobre gestão de vendas na prática. O tema de hoje é como ter uma gestão criativa de vendas. Pode rodar a vinheta. Super Líder Podcast, o seu canal sobre liderança, protagonismo e negócios, com Vanessa Campelo e convidados. E para falar sobre o tema, nós convidamos ela, que tem mais de 15 anos de experiência em vendas de produtos e serviços e há 10 anos ocupa cargo de gestão. Na sua jornada, desenvolveu várias ações de trade marketing, gestão de pessoas, aplicação de treinamentos, inteligência de mercado e relacionamento com o cliente. Atualmente, atua como gerente comercial regional. Fernanda Silvestre, é um prazer ter você aqui. E aí, Ivan, o prazer é todo meu. Assim, tô me sentindo em casa, literalmente, até pelo assunto que vai rolar aqui. Tava ansiosa por esse momento já. Eu também. Um prazer te rever, viu, Fê? Prazer é meu, Van. Fê, então a gente vai começar pelo começo. Num cenário onde eu acabei de assumir a liderança comercial pela primeira vez, sou um novo líder de vendas. Quais que seriam os primeiros passos que você recomenda para essa pessoa que está no início dessa jornada? Van, a primeira coisa que um líder de vendas, acho que qualquer líder, tem que ver é o time. Na verdade, ele vai liderar o time e o time que vai entregar o resultado. Então, a primeira coisa que ele tem que entender é o que ele tem em casa. Quem são as pessoas que vão vender o produto para ele, quem são as pessoas que vão conversar com o cliente, entender no que aquelas pessoas acreditam, o que motiva aquela pessoa, o que desmotiva aquela pessoa, para então começar a montar um planejamento de, essa pessoa tem esse perfil, com essa pessoa eu vou trabalhar dessa maneira, porque aí ela consegue entregar o resultado. Primeira coisa que você tem que ter em mente é não tratar todos iguais. Cada um tem um perfil diferente. Tem um que você vai dizer, eu vou te dar R$1.000 e ele vai ficar motivado. Tem outro que você vai dizer, eu vou te dar uma folga e ele vai ficar mais motivado do que os R$1.000. Então, primeira coisa na hora de montar o seu script lá da sua equipe nova é entender o que é que você tem em casa, o que é que motiva eles. Depois disso, você passa, então, a montar o seu planejamento. Você já entende as peças que você tem, como usar, e aí você consegue direcionar. Esse aqui tem um perfil para atender talvez essa carteira, esse outro tem um perfil para atender essa carteira, e aí você começa a colocar as peças nos lugares certos. Mas definitivamente entender as pessoas que vão entregar o seu resultado é o mais importante quando você assume um time. Muito bom, Fê. No final de tudo, né, liderança é sobre pessoas, né? Totalmente. Quando eu descobri isso, e eu apanhei bastante para descobrir isso, comecei a liderar muito cedo, então sofri muito, porque eu pressionava demais o time, a gente tem que entregar, e ficava gerindo o resultado, e gerir resultado é loucura, a gente faz gestão de pessoas e entrega o melhor possível com aquelas pessoas. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais quis sair da liderança, e por onde eu passo, eu carrego o time junto comigo, porque é uma relação muito mais de apoio e o resultado acaba sendo só consequência da boa relação que a gente constrói junto com o time. É verdade. Pessoal, eu trabalhei com a Fernanda e eu vi isso na prática, assim, um super movimento com o time. A gente vai falar sobre isso hoje, então fica com a gente até o final. Fê, o que é essencial numa equipe de vendas? Por muito tempo, eu achei que era ser louco por bater meta, ser competitivo, ser agressivo. E com o tempo eu descobri que a primeira coisa que eu olho na hora de contratar uma pessoa é o caráter. Eu sei que parece meio piegas, caráter? Mas, cara, tu quer um vendedor. Tem uma linha muito tênue, isso é muito delicado o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar.
porque eu sofri porque eu não tinha essa visão. Tem uma linha Certo. muito tênue entre o vendedor muito bom e o que vai te prejudicar e vai minar a equipe contra você. Então é o Entendi. cara que vai entregar muito, mas que ele tem um caráter meio complicado. Ele é o espertão, sabe? Entendi. E aí você contrata aquele cara naquela ânsia, pelaquela entrega, pelaquela competitividade que ele entregou, e ele vai minar a sua equipe, vai acabar com o seu resultado. E eu tenho um Entendi. case, eu tenho uma pessoa que eu trouxe agora para trabalhar na empresa atual, que ela chegou para mim no primeiro emprego há 10 anos atrás vendendo trufas. Aí eu disse, tô precisando muito e tal, e aí eu disse, cara, eu vou dar uma chance a essa menina aqui. Resumo da ópera, eu contratei essa menina para ser panfleteira na época, ela foi crescendo, 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 e hoje eu trouxe ela para um baita desafio, porque eu trouxe o Nossa, caráter. Eu trouxe o caráter. incrível. Eu disse, eu preciso ter um time que eu confie. Então eu vou trazer Verdade. ela e eu vou treinar. Ela está me surpreendendo absurdamente, porque você consegue treinar habilidades. Caráter você não treina. Então, caráter para mim é o mais importante, o resto eu ensino. Eu ensino Muito tranquilo. bom. Muito bom, Fê. Adorei, assim. Porque quando a gente fala de vendas, a primeira coisa que vem, né? O que é importante? Ah, é meta, é paixão. São itens fundamentais, mas assim, on the top, né? Ali, acima de Isso. tudo. Nossa, é o caráter, realmente. Muito bom. Excelente insight você trouxe pra gente. A gente deu, Fernanda, oportunidade para nossa comunidade do Instagram participar do programa com a gente, né? Legal. E o Emerson trouxe uma pergunta. A pergunta do Emerson é o seguinte: como uma empresa estabelece meta de vendas? Em qual cenário ela se baseia? Cara, essa pergunta é muito boa. Minha vida inteira eu acreditei que a gente construía meta com base no histórico. Histórico. Se eu entreguei 10 ano passado, esse ano eu quero entregar 20, eu quero ter um crescimento de X, vou entregar 20. Aí a pandemia veio e acabou com isso tudo. Na verdade. E ela acabou por quê? Porque o meu parâmetro está totalmente perdido. 2020 foi um ano atípico, 2021 foi um ano atípico. E fora isso, e aí eu vou trazer o case da empresa atual que eu trabalho, a empresa tem a previsão dela de crescimento. Então, ela não pode simplesmente levar um histórico em consideração. Falando desse ano especificamente, que eu acabei de receber minha meta, né? E aí vendedor, ele sempre chora. Ele sempre diz que a meta está muito alta. Não tem jeito. Eu sou Aham. vendedora antes de ser líder e eu já fui chorando pro meu chefe. Mas, rapaz, tu tá me pedindo 3 vezes mais que 2020, quatro vezes mais que 2020, 3 vezes mais que 2021. Eu sou um abalo mesmo, né? E aí ele, muito delicadamente, me respondeu, Fê, a gente tá falando de 2 anos de pandemia e antes tu tinha 3 pessoas. Eu estou dobrando o teu time. Então, veja, analisou-se sim a entrega do passado, tem que se analisar, obviamente, você não vai partir do nada, mas tem que analisar o contexto do que estava rolando naqueles anos. É Se eu verdade. entregava X com 3 pessoas e agora eu tenho 7, nesses 7, 3 altamente sênios, é óbvio que a empresa vai cobrar mais de você. E além disso, ela tem as entregas dela, ela tem o planejamento que ela quer chegar. E ela conta contigo para isso. É exatamente por isso que ela está desenhando a meta e perguntando a você o que é importante quando você dá a meta. Eu nunca desço a meta goela abaixo. Eu digo, essa aqui é a meta. Eu não consigo mudar porque eu preciso entregar. Agora eu quero saber de você onde é que eu posso lhe ajudar a entregar isso. Não adianta você Legal. descer goela abaixo e dizer, te vira. Não. Beleza, essa aqui é a meta. Tá desafiadora, eu sei que tá desafiadora e é por isso que a gente tá aqui. Mas o que é que a gente vai fazer para entregar? Precisa de mais gente? Precisa de alguma ferramenta? O que é que precisa? O número eu não mexo, mas a condição eu vou te dar. É basicamente assim que eu trabalho a meta com o meu time. Muito bom. A gente estava falando lá de. Você comentou, antes de vender, de ser líder de vendas, eu sou vendedora. Então, o vendedor chora ali porque a meta está desafiadora, né? Como que a gente pode, você já falou como que você comunica a meta, mas como que a gente pode motivar essa equipe que acha que a meta está impossível, por exemplo? Ah, sim. Sempre a equipe vai achar impossível. E normalmente as metas vêm agressivas mesmo, porque o comercial ele vive de comissão, de bônus. E para a empresa pagar isso, ela tem que entregar um plus mesmo, porque se ela entregar a mesma coisa, a conta não fecha. A gente também, eu digo sempre aos meus times, né? Cara, tem que pensar um pouquinho com a cabeça da empresa. É uma empresa, não é uma ONG, né? Tem que ser bom para todos os lados. E eu trabalho Exatamente. muito isso nele. Então, o que é que eu faço? Eu tive um case na empresa atual.
eu recebi uma meta, e eu lembro que no finalzinho, assim, fiz um trabalho de motivação. Eu sempre faço um kick-off para mostrar. Legal. Eu leio bastante, eu leio muito para poder me ensinar a ser melhor com o time, me ensinar a liderar, a motivar, enfim. E eu sempre faço de 6 em 6 meses uma abertura com o time para trabalhar algum livro que eu li com eles e dar uma motivada. Ótimo. Teve até aquele pó do Sim, que foi esse ano que a gente fez a maior entrega da empresa que eu trabalhava. Então, eu faço uns brindes que dão uma motivada nele, coisa simples, barata, que não vai dar grandes custos e que fazem um impacto gigante. Então, nessa entrega aí, a gente tinha que entregar um número que era 1776. E chegou no final, assim, era um número muito agressivo, muito agressivo. E quando chegou no final, estava faltando ali 100, mais ou menos. Eu lembro que a minha chefe me chamou e fez, cara, a gente não vai entregar. Eu disse, a gente vai entregar. A gente vai entregar sim. E aí eu chamei o time todo, disse, cara, a gente chegou até aqui. O vento, e aí o problema era a pandemia. E aí eu lembro que eu li uma vez, né? O vento que está soprando para A é o mesmo vento que está soprando para B, mas alguém vai chegar na frente. E esse alguém vai ser vocês, não tem jeito. Vai ser a gente vai fazer a entrega. A pandemia está para todo mundo, mas alguém vai conseguir, e esse alguém vai ser a gente. E aí eu corri com o time, a gente montou uma planilha de Excel com todas as recusas que o cliente dava e a gente tratava as recusas em tempo real. Então o cliente dizia, eu não vou vir por isso. Eu acionava a minha chefe na mesma hora, minha chefe dizia, não, beleza, aqui a gente consegue chegar nisso, nisso e nisso, vamos. Resultado, a gente ultrapassou o 1776, ultrapassou assim, incrível, rasgando, foi o melhor resultado que a gente teve. Então, assim, qual foi o segredo disso? Primeiro, fazer o time acreditar. Se o time não acredita em você, ele pode ser o melhor do mundo, ele não vai entregar. Porque se ele não acredita na liderança, ele vai fazer ela cair. Como é que ela cai? Não entregando. Então, primeira coisa, eu chamei o time e disse, a gente consegue? Sim. Segunda coisa, mostrar que dá para fazer. Então, pegar o problema, dividir o problema todo e dizer, aqui vai ser assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim. E aí, mensurar. Tá rodando? Tá rolando? Peraí, não tá rolando por quê? Não, volta, ajeita, ajusta. Agora sim, em tempo real, sabe, Ivan? Entendi. Se você não medir o negócio, ele desanda e você não entrega realmente. Nossa, Fê, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Sobre criatividade. Porque no mundo normal ali, poxa, minha chefe está dizendo que a gente não vai entregar, tá bom, a gente está super perto, né? Falta só 100, então a gente praticamente já entregou. Poderia muito bem ter jogado a toalha, mas você insistiu e pensou de maneira criativa. O que a gente vai fazer? Né? Saindo ali, pensando fora da caixa, mobilizando o time. Isso é um poder extraordinário, né? Quem tem a competência de mobilizar as pessoas, isso muda qualquer resultado. E assim, Van, eu tenho outro case agora. Às vezes você realmente não vai entregar. Às vezes vai acontecer de você realmente não chegar no 100% da meta, não ultrapassar a meta. Isso vai servir de aprendizado, porque provavelmente você errou em algum caminho ali, já aconteceu de não entregar. E aí você vai avaliar e vai tentar não cometer aquele erro. Vou ser bem honesta contigo. Pouquíssimas foram as vezes que eu não entreguei. Pouquíssimas. Mas eu já não entreguei. E essa não entrega fez com que eu entregasse 200% no semestre seguinte, porque eu ajustei o que eu errei para poder entregar. E quando eu não entreguei, eu não fiquei triste. Por quê? Porque eu estava com o meu time e eu lembro que a gente estava em 40% do resultado e estava acabando já o intake. E aí eu disse, caçamba, agora deu ruim. Chamei o time, mobilizei e disse, estão vendo a meta? Esqueçam. Esqueçam isso aqui. Eu não quero que vocês olhem mais para isso aqui. Eu só quero que vocês tenham uma consciência, quando a gente chegar no final, vocês vão ter entregado o máximo que vocês conseguiram. Eu sei que a gente só tem 2 semanas, eu sei que vai ser bem complicado, para eles comissionarem, tinha que chegar em 60%. O funil não estava um funil assim que dava para, tem muita coisa para moer e tal. Eu só quero que cada um de vocês encerre aqui esse bate-papo da gente, tendo a consciência de que vai dar o seu melhor. Resultado. E aí eu não esperava de jeito nenhum chegar nisso, e para mim isso foi 200%. A gente chegou em 86% do resultado. Nossa, em 2 semanas. Assim, o time vibrou, ficou louco, assim, e foi uma entrega na unha. Van, as pessoas são contratadas para trabalhar de segunda a sexta.
eu via elas trabalhando no domingo sem eu pedir. Eu Nossa. via elas chamando as pessoas para falar, olhando como é que estava o funil, olhando as possibilidades, sem eu pedir. É por isso que eu falo, pessoas, é pessoas. O resultado é consequência, é pessoas. Então, e tudo bem não entregar, a gente está ajustando agora e com certeza vai arrebentar no próximo semestre. O importante é você ter a consciência de que seu time está jogando junto e que você deu o seu melhor. Porque o resultado vem, e eu digo isso a todo mundo, que a gente nunca entra e chega batendo meta. Dá o teu melhor. Esgotar Faz as a gestão do teu possibilidades, time. né? Desculpa te interromper, Fê. Esgotar as possibilidades, né, Fê? Exatamente, exatamente isso. E aí, cara, o 86 para mim tem um gostinho de 100, assim, sabe? Com Porque certeza. eu vi o time dando o melhor dele o tempo inteiro. Então, é sobre isso. Gerir é sobre isso, não é só sobre bater meta. Bater meta é consequência. Muito bom, Fê. Adorei. Muito bom. Você me fala, a gente estava falando sobre gerir e tal. Quais são os indicadores essenciais para um novo líder fazer a gestão de vendas? Tem um case aqui também com isso aí, atual. Eu tenho um cliente que ele nunca veio para a gente, para a empresa que eu trabalho. Não acreditava no produto e tal, enfim. Caí lá de paraquedas, consegui convencer o cliente a vir. Fechei com o cliente a melhor condição que o cliente já tinha ofertado para o nosso produto dentro deles. E aí, fiquei tranquila, né? Fechei a melhor condição, o cliente nunca veio e agora veio, vou vender para caramba. Pronto. O resultado não veio. O resultado não vinha. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? A gente trouxe o cara, a empresa fez festa, o que a gente conseguiu trazer e tal, e o resultado não está vindo. Meu Deus, meu nome vai para o lixo, né? Desesperei. Peguei o avião e fui no cliente. Ele tem várias unidades em vários lugares, então fui bater em Santarém, Parnaíba, Manaus, Pará, para entender onde é que eu estava errando, porque é óbvio que eu estava errando. Resultado, entendi o que estava acontecendo, tinha um desconto que estava competindo comigo e fazendo com que eu não conseguisse vender por causa desse desconto. Isso Entendi. estava derrubando meu resultado. Voltei, fiz uma reunião lá, recalculei a rota, só para fazer um paralelo assim bem tosco. No ano passado, essa empresa fez um resultado de 20 vendas e esse ano, no mesmo mês, a gente fez 170 vendas com Nossa. esse ajuste. Uhum. Então, assim, tem que acompanhar. Se não acompanhar, se ficar no achismo de vai vir, vai vir, vai vir. Outra coisa que eu acompanho muito é a conversão. Mais importante para mim do que convencer todo mundo a olhar para o seu produto é tratar quem está olhando o seu produto direito. Eu atendi uma unidade em Blumenau que a gente, nessa época, ganhou como a equipe que mais converteu, com a maior conversão. De cada 10 alunos que bateram na porta da gente, 6 fizeram matrícula. A gente teve Nossa. 60% de conversão. Tu que é Gente. desse mercado entende, a gente levou premiação. Por quê? Eu atendia o cliente na unha. E aí eu tinha uma planilha online, eu não tinha muito sistema e tal, eu tinha uma planilha online que quando ele batia no meu atendimento, que ele dava recusa, e a recusa era N motivos, na mesma hora eu acionava meu diretor e dizia, tô perdendo uma matrícula aqui por isso, isso e isso, posso ligar para a aluna? Eu era coordenadora, supervisora comercial deles, ligava e dizia, eu vi que você veio aqui e não fez sua matrícula, por isso, por isso, por isso, queria te convidar para voltar, lá, lá, lá. Resultado, trabalho na unha, conversão, pipocando, então não adianta chegar, encher o funil, chamar 10 mil pessoas para ver sua marca e não tratar as 10 mil pessoas direito, porque aí você está Entendi. só enchendo o funil e não está convertendo. Então, para mim, a qualidade, Van, e o acompanhamento são coisas assim bem importantes e que eu prezo bastante quando eu estou vendendo. É o que faz o resultado vir, né, Fê? Sim. Muito bom. Fê, com qual periodicidade você sugere, né, que um gestor de vendas deve se reunir com a equipe para falar sobre resultado, sobre meta, e outros assuntos? Van, é bem relativo isso de acordo com
o momento que você está vivendo com o seu time. Tá. Nesse momento que eu queria entregar o melhor deles, eu fazia a reunião segunda e sexta. Segunda no início do dia e sexta no final do dia, para ver o que é que rendeu essa semana. Normalmente, para poder acompanhar, para ver se ia chegar no resultado. Quando eu vi que estava andando, eu descontinuei a da sexta, deixei a da segunda. Às vezes eu nem fazia a da segunda para dar tempo ao time, que nesse mundo virtual a gente faz tanta reunião que não dá tempo de trabalhar. Então, eu não curto fazer muitas reuniões. Então, o que é que eu faço com o meu time hoje? Concentro as reuniões na segunda-feira. Então, por exemplo, segunda-feira de manhã, a gente faz uma que eu brinco que é a motivacional, onde a gente traz cases, cada um conta uma história e tal. Nada focado em vendas, resultado. É focado no espiritual, para deixar a equipe naquele clima gostoso, porque vender já você está devendo todo dia. Então, a gente faz essa reunião da manhã assim, que a gente chama até de Maravis a galera, porque é uma coisa para descontrair ali, para brincar. E aí, no final da segunda, como a gente tem várias reuniões na segunda, aí sim a gente fala sobre números, fala o que é que está programando, fala sobre o planejamento da semana. Então, eu faço basicamente essa reunião com o meu time quando está tudo bem. Mas tem que andar junto com o time. Porque se você não andar, desanda. Não adianta. Principalmente venda e vendedor que fica na rua. Se ele não é visto, às vezes ele acaba dispersando mesmo, porque o vendedor é desse jeito, ele é muito rápido, muito ágil, então acaba encaixando tantas outras coisas dentro da rotina que acaba não entregando o que você precisa. Entendi. Então tem sim que ter esse controle ali. O quanto você vai controlar vai depender do momento, mas o mínimo ali tem que haver. Tá, muito bom, Fê. Você falou aí das suas reuniões, eu gostei dessa parte motivacional que você faz. Como que você sugere para os líderes conduzirem uma reunião diferente? O que eles têm que, uma reunião eficiente? O que eles precisam fazer? Aí você pode falar um pouquinho da motivacional também e depois a de resultado. Sim. Van, o que é que eu tento fazer com o meu time? E às vezes o resultado tá ruim e você não consegue ser tão motivacional. Você tem que ter aquela hora de puxar a orelha mesmo e dizer, cara, o que está acontecendo contigo? E aí eu faço um misto. Normalmente essa reunião motivacional minha é mais quando abre o intake. É aquele de você consegue, e consegue por isso, por isso, por isso, usando essa técnica. E aí você tenta avaliar o que é que faz mais sentido para eles quando você está falando e dar uma investida naquilo que faz mais sentido. Eu tenho um time de 5 pessoas e 5 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, eu nunca trabalho com elas no grupo, quando eu quero falar sobre resultados, sobre entregas. É sempre no individual. Porque o problema que eu tenho em uma é completamente diferente do problema que eu tenho em outra. E aí, quando eu jogo todo mundo no grupo e falo do problema, a que não tem aquele problema fica doída. E aí ele chama e faz, eu entendi porque você disse isso e isso de mim. Olha o que eu tô fazendo, isso, isso, isso. Eu disse, não, cara, mas não era contigo, mas eu falei no grupo. E aí falei no grupo, e aí em vez de motivar, eu motivei a que eu queria e contaminei o resto todo, porque eu dei um recado que não tinha nada a ver com ele. Então, sempre que eu vou falar de resultado, que é para puxar a pessoa, eu falo no individual. Porque tem que ser com aquela pessoa aonde ela está errando. Quando eu quero mostrar o todo, eu gosto muito de fazer trabalho de mostrar o time, porque não é, no final, não é a Fê, não é a B, C que entrega o resultado, é um conjunto. A gente tinha na empresa atual um case de um time fazia o trabalho fora da porta e um time fazia o dentro. E esse time com esse time não engajava. Não engajava de jeito nenhum. Era, porque eu não estou conseguindo bater meta porque esse aqui não está vendendo. Eu não estou conseguindo bater meta porque esse aqui não está trazendo cliente para mim. E aí a gente fez um trabalho de mostrar o quanto eles eram importantes. Então, eu lembro que a gente vendou um, que era do time externo, e deixou o do time interno tendo que conduzir aquela pessoa vendada. E aí, o que é que eu quis mostrar para eles com isso? Vocês dois andam juntos. Sozinha, você não consegue entregar porque eu não vou ter cliente para atender. E você não vai conseguir entregar porque você vai jogar o cliente e não vai ter ninguém para converter. E é isso. Então, é esse jogo que vocês têm que combinar. Fê, como é que tu faz? Como é que tu tira essas dinâmicas? É criatividade. Tem uma liderada minha que
que estava tendo um problema exatamente de clima entre esses dois setores, em uma outra unidade, e aí eu comprei um pacotinho de algodão doce para cada uma, num copo, e botei. E aí a etiqueta era: bater meta tem que ser que nem algodão doce, leve e doce. E aí eu distribuí para todo mundo isso, para passar esse recado de, cara, esse clima aqui, gente, ficar nesse clima de quero bater meta, quero bater meta, quero bater meta, você não bate. Porque bater meta tem que ser leve, tem que ser... claro que vai ser sofrido, que vai trabalhar de domingo a domingo, mas é o time trabalhar de domingo a domingo sem virar o olho. É ele chegar para você e dizer: eu vou trabalhar no domingo, porque eu quero entregar essa meta. Se não tiver esse clima, a gente não entrega. E se entregar, entrega por pouco tempo. Fê. E assim, você tocou num ponto que é crucial, né? Em alguns momentos ali, a gente se vê, por exemplo, hoje é dia 20, eu bati 20% da meta. E a equipe já está cansada, está trabalhando muito. Como que você sugere para a nossa audiência para que eles façam alguma coisa para virar o jogo ali, motivar a equipe, para que eles continuem produzindo de maneira leve? Aconteceu isso comigo, Van. Aconteceu há pouco tempo. E aí eu sempre achei que era dar dinheiro ao time. Dar dinheiro ao time vai motivar eles. Vou botar uma premiação extra. Isso não vira jogo. Isso pode ser consequência de reconhecimento lá na frente, mas acreditem, estar dando dinheiro ao time o tempo inteiro, colocar isso como condição para poder entregar, não vira o jogo. Nesse case que eu te falei, que a gente estava com 40%, o time estava cansadaço e tal, eu chamei eles e disse: gente, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que está sofrido, que vocês estão tendo que fazer vários trabalhos, várias coisas, que está com muita mudança, mas eu sei também que vocês gostam de entregar. Eu sei que vocês querem entregar o máximo, querem mostrar o quanto a gente é maravilhoso, que é o nome do time da gente, como eu falei. Então vamos fazer o seguinte: me digam vocês, quanto vocês conseguem entregar até o final do mês? Eu não vou dizer quanto vocês vão entregar. Eu quero que vocês digam a mim o que vocês conseguem. E aí cada um colocou o seu compromisso lá. Resultado: teve gente que entregou mais do que o que se comprometeu, mais do que acreditava que ia conseguir entregar. Então, é muito chama o time, mostra que entende, e obviamente isso é uma coisa que é construída, ele precisa acreditar que você realmente entende ele, e provoca ele no que ele consegue entregar. O que você se compromete a entregar? E para entregar isso aqui, o que é que você precisa? E aí você dá o que ele precisa, ele combina com você o que ele consegue entregar, e aí você, enquanto líder, vai entender. Vai ter aquele que vai dizer que consegue entregar 10, mas dava para entregar 15. Aí você vai lá nele e diz: eu acho que dá para chegar em 15. E aí, naquele trabalho que a gente faz lá no início, de conhecer a motivação de cada um, você vai saber o que é que vai dizer a ele para ele acrescentar aqueles 5 ali. Aí, depois que cada um disser o que entrega, você vai no seu trabalho de gestão entender onde é que você consegue puxar mais. E aí você consegue entregar o seu máximo. Muito bom. Pessoal, isso é uma aula de gestão de vendas. A Fê tá dando pra gente, assim, muitos insights ricos. Fê, eu recebi aqui uma pergunta da Ashley também, que é: como cobrar resultados de um colaborador que não está performando sem desmotivar essa pessoa? Complicado. E assim, uma coisa que vocês precisam entender, líderes, antes de tudo, é que vocês também são gente. E vocês também passam por momentos difíceis. Não fale com esse liderado quando você estiver muito irritado com o resultado dele. Porque você vai acabar com ele. Porque você está acabado por dentro. Porque para um líder, não entregar o resultado é ruim. Mas ver que uma pessoa dele, que ele contratou, que ele acreditou, não está entregando é muito pior. E aí, quando você chama o seu liderado envolvido nesse misto ali de fracasso que você está vivendo, porque está vendo que a pessoa que você escolheu não está conseguindo entregar o que você achou que ela conseguiria, e você contratou ela tendo essa certeza que ela conseguiria, você vai destruir a pessoa. Então, a primeira coisa: não converse com o seu liderado quando você estiver irritado com o que ele está entregando. Esfrie a cabeça,
coloque a sua emoção ali para dar uma descansada, porque senão você vai acabar com ele. E aí, em vez de não entregar, ele vai pedir demissão mesmo, porque ele vai dizer, Deus me livre, eu não fico mais aqui de jeito nenhum. Já cometi esse erro algumas vezes. É aquilo que eu falei. Não adianta pressionar no momento de pressão, porque a pessoa vai espanar. Você tem que relaxar. E toda a minha gestão é de muita conversa. Então, eu estou vivendo, nesse momento, eu estou com um time muito novo, então tem pessoas que ainda não se adaptaram no negócio. E aí eu perguntei, eu bati um papo com essa pessoa e disse, o que eu posso fazer para lhe ajudar a entregar? Boa. Você me disse que precisava disso, disso, disso. Eu lhe dei isso, isso e isso, e o resultado continua não acontecendo. Eu quero saber o que eu, Fernanda, vou fazer para lhe ajudar. Eu quero ir com você. Tem caso que você tem que ir com ele para ver onde ele está errando, porque só perguntar a ele onde ele está errando não vai adiantar, porque às vezes ele não está vendo. Às vezes ele não sabe, né, Fê? Ele não sabe que ele está com problema numa conversão, por exemplo, num determinado tipo de objeção. Exatamente. E aí você chega para ele só e me diz, me conte, o que está lhe doendo? Não vai adiantar. Você precisa ir com ele na ponta para ver ele em ação e dizer, é aqui que ele está errando. É isso aqui que está faltando. É essa parte aqui que tem que desenvolver. Tem que ter o diálogo, mas você tem que... Cara, para mim, liderar é jogar junto. Legal. É ir com o cara. Se você ficar só olhando o cara e ouvindo o que ele está trazendo, isso para mim não é liderar. Por quê? Porque você fica só escutando o que as pessoas estão lhe dizendo, sem vivenciar o negócio. Toda gestão que eu faço fez diferença exatamente porque eu vou no negócio, eu vou no cliente. Eu mando mensagem, eu hoje sou gerente comercial, tenho key account, tem supervisores embaixo de mim, tem faculdades, e eu vou lá no cliente final que eu estou vendendo, que eu não falaria com ele de jeito nenhum, e mando mensagem para ele, para ouvir ele e saber. E aí, ouvindo ele, eu sei onde é que eu estou errando, onde é que eu posso melhorar, onde é que está passando oportunidade que eu não estava prestando atenção. Então, assim, uma gestão que é bem feita, ela é bem feita com a bunda fora da cadeira. Muito bom. Sentado na cadeira, você não consegue gerir, nem entregar nada de novo, porque você não consegue nem pensar. A minha criatividade vem da rua, vem de quando eu estou com o cliente. E funciona desse jeito. Na vida real, que você consegue descobrir o que é melhor para você entregar ali. Então, excelente, acho que Fê. é isso. Acho que todo mundo que está assistindo a gente hoje vai vender muito mais e vai ter uma gestão muito mais eficiente, porque são insights muito ricos, Fê, de verdade. Maravilha. Que bom, quero contribuir. Já está muito contribuindo demais. Você falou que você está com equipe nova, né? E aí, pensando nas pessoas que recebem vendedores novos na equipe, tem empresa que está em modo de contratação o tempo todo, porque, enfim, tá aumentando a equipe, está crescendo, principalmente startup, e precisa ter um treinamento eficiente para quem está entrando ali, né? Como que você sugere que seja feito esse onboarding de forma que a curva de aprendizado seja, de fato, efetiva, que a pessoa aprenda o que precisa aprender no menor espaço de tempo possível? Van, esse tema é muito complicado. Por quê? Porque a empresa quer, e assim, o comercial principalmente, eu quero que a pessoa comece já sabendo de tudo e vá vendendo sozinha. Inclusive, esse é um dos erros que a gente comete muito na gestão, e até hoje eu ainda me pego cometendo ele. Eu não ensino a pessoa como eu quero fazer o negócio e simplesmente jogo ela, ou então eu simplesmente faço a metodologia carrapato, que eu descobri depois que não funciona tanto como eu achei que funcionava. Por quê? Eu sempre quis que todo mundo vendesse que nem eu. Eu sou nordestina, então nordestino por si só já é extravagante, né? Então, quando eu vou vender, eu vendo muito desse jeito e tal. Só que cada pessoa é de um jeito. Eu queria que as minhas pessoas vendessem igual a mim, porque eu via que funcionava. Eu sempre entreguei muito quando eu era vendedora. Só que cada pessoa tem o jeito dela de vender. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar ali a base, né? O produto, quais são as principais objeções, como é que a gente contorna as principais objeções. E, óbvio, você ensina ali
você mostra como é o seu jeito. Eu lembro que em Blumenau eu tinha uma liderada que era bem maravilhosa, só que ela era bem séria. E eu era desse jeito, né? E eu queria que ela fosse que nem eu, assim. E ela começou a entregar grandes resultados, não sendo como eu, mas ela conseguiu pegar uma pimenta ali de ironia, de brincadeira, que transformou. Ela falando hoje é muito gostoso ver ela falando. Então ela não ficou igual a mim, mas ela pegou o negócio da ironia, da brincadeira, da rapidez que você tem que ter na venda para trazer o cliente rapidamente para você. Então, assim, como é que eu posso te dizer como é que eu treino, como é que Fernanda treina o time dela hoje? Eu tenho um treinamento básico que eu mostro ali o feijão com arroz, que eu costumo dizer, isso aqui é feijão com arroz. Isso aqui tem que saber e tal. E depois eu faço ele se misturar com o time. Legal. Por quê? Porque ele vai pegando o que para ele faz sentido. E depois eu vou avaliando que vendedor ele está se transformando e vou adequando. Fê, isso dura quanto tempo? Uns 3 meses. Certo. Não quer dizer que o cara vai ficar sem entregar 3 meses. Mas até você soltar a mão dele e dizer, esse aqui tá pronto, já posso olhar para o próximo. Ai, Fê, mas precisa disso tudo? Precisa, porque para corrigir você perde mais tempo. Entendi. Por que eu tô sofrendo com essa pessoa que eu falei do feedback? Eu peguei ela e joguei dentro do negócio, tava no meio turbulento para entregar e tal, não sei o quê. Não, vai indo. E agora eu tô tendo que chamar ela e ajustar o que eu não ajustei. Então, dá mais trabalho, dá mais trabalho. Mas se você não fizer isso, você vai ter esse trabalho em algum momento, porque você vai ter que ajustar o cara para trazer. Então, minha dica é feijão com arroz básico ali, um diazinho, feijão com arroz basicão ali. Mistura ele com teus vendedores para ele ver o que é que para ele faz sentido daquele. Vê no que ele se transformou e vai adequando para o que você quer dele. Então, acho que é mais ou menos isso. E a gente sabe que equipe de vendas também precisa de treinamento. Né? A gente falou ali de onboarding, mas também tem o treinamento de quem já está atuando, um produto novo, uma objeção nova que apareceu. E, ao mesmo tempo, a gente quer tirar menos as pessoas da operação porque elas precisam vender. Se eu estou com o vendedor em reunião, ele não está vendendo. Né? Como que você faz esse mapeamento de qual tipo de treinamento é necessário, extremamente necessário, e em que momento é melhor tirar o time da operação para aplicar esse treinamento? Cada time tem o seu time ali, né? O meu produto é tranquilo fazer isso, porque ele tem o período da baixa dele, que é quando eu digo, aqui dá para a gente tirar um tempinho aqui para poder vender. Legal. Ao mesmo tempo, eu atendo clientes que têm call center. Call center não pode parar, né? Aquela coisa que não para nunca. Então, a gente divide o time ali em tal momento para que a máquina não pare e tal. Não, e aí eu falo sempre pro meu time, não adianta ficar tentando cortar a árvore com o machado sem estar amolado. Então, não vai adiantar não parar. Tem que parar. Não vai adiantar. Porque treinar o time não é só sobre ensinar eles a vender e melhorar a técnica. É sobre motivar. É sobre mostrar como eles conseguem entregar. É sobre mostrar, aqui tu estava errando, mas a gente está ajustando agora e tu vai acertar. Treinar não é só ensinar a técnica. Treinar é ensinar que ele é capaz. Quando eu paro o meu time, não é só para dizer, não, essa objeção aqui você contorna desse jeito. É para dizer, essa objeção aqui você contorna desse jeito e com isso você vai entregar isso porque você tem isso e isso que é muito... deixa eu ver que a palavra faltou aqui na minha cabeça, veio um palavrão. Você é muito danado. Forte, isso. Você é muito forte nessas entregas aqui e você vai conseguir. O cara sai entendendo como contornar e pensando, caramba, eu sou muito do caramba. Eu vou conseguir entregar sim. É uma pausa de 4 horas, de 6 horas, João, que faz o cara voltar fervendo para o negócio. Talvez se ele tivesse continuado lá 10 horas trabalhando, sem essa pausa, não ia produzir tanto quanto ele vai produzir a partir dessa oxigenada que ele deu quando ele parou para ter esse momento, entendeu? Entendi. Nossa, assim, é quebrar paradigmas, né, eu diria, porque muita gente fala assim, vendedor não pode sair da linha de frente, mas tem que sair, né, Fê? Tem que sair. Se ele não sai, ele não consegue pensar. As maiores ideias que a gente teve, que o time teve,
foi quando ele estava não vendendo. Porque quando você está vendendo, você só está vendendo, você não consegue pensar estrategicamente, você só quer bater sua meta ali. Quando é que você para pensar? Quando você sai da sua cadeira de vendedor e passa a se permitir olhar outras coisas. Então tem que parar sim. Parar é que nem na corrida, o cara não tem que parar para abastecer, senão ele perde. É a mesma coisa. Se a gente não parar para abastecer, a gente não chega lá na chegada, não chega no final. Muito bom. Fê, você falou que a sua criatividade vem da rua, né? De ouvir o cliente. Você falou agora também que as melhores ideias as pessoas têm quando não estão vendendo, né? Geralmente. Que dica você dá para os novos líderes ali que estão ainda buscando esse aprendizado de como ser criativo? Primeira coisa, vocês precisam estudar. Estudar faz parte do negócio. Eu vi que você sugeriu ali vários livros, até ia brigar contigo, porque o vídeo passou muito rápido nos livros. Vai escrever na legenda os livros ali, Ivan. Mas assim, ler me coloca num patamar assim de cara, por que eu não tô fazendo isso? E aí você começa a ler e a sua biblioteca fica cheia aqui na cabeça de ideias. E aí quando você vai num cliente, que você escuta uma dor dele, você diz, caramba, mas isso casa com aquilo ali que eu li. Muito bom. Eu acho que eu consigo entregar isso aqui. Dentro desse cliente eu consigo entregar isso aqui. Então é um misto de conhecimento que você tem que correr atrás do conhecimento e de ouvir o cliente. Como é que você consegue... Por que as empresas investem tanto em pesquisa para ouvir o cliente? Porque é ele que determina o produto que você vai vender. Não é você que empurra o produto no cliente. O cliente que diz a você o produto que você vai criar para poder atender ele. E você só consegue desenvolver isso, aquela velha história de tirar a bunda da cadeira e ir no cliente. Eu vou fazer uma campanha que eu vou premiar todo mundo. E quando eu chego lá, eu descubro que eles só queriam ter uma bicicleta. Que se a premiação fosse uma bicicleta, aqui não tem Uber, a gente anda de bicicleta o tempo inteiro, então para a gente uma bicicleta é R$5.000, é muito caro, e eu estava pensando em dar um cara uma viagem, não sei para onde, mas a bicicleta motiva mais esse cara, e como é que eu sei isso? Indo lá. Então, essa história de ter 2 ouvidos e uma boca não é por acaso. Você precisa ouvir o cliente. Quanto mais você escuta, mais você vende. Eu lembro quando eu era bancária, chegou um cliente para mim querendo fazer um financiamento de veículo. E chegou um outro cliente para mim querendo comprar um veículo. E eu precisava vender um consórcio, que é muito difícil de vender. Quem trabalhou em banco entende que não é uma coisa tão simples. O que é que eu fiz? O consórcio ia ser bem mais interessante do que o financiamento de veículo. Peguei o cara, e aí ouvindo os clientes, peguei o cara que queria financiar o veículo, fiz uma carta de consórcio, diminuí a prestação dele de 800 para 400, peguei o carro desse cliente e vendi para o outro cliente que estava querendo comprar o carro, e com isso consegui aprovar o carro dele mais rápido. Resultado, tive 2 clientes satisfeitos e consegui bater 3 metas. Nossa. Então, é o mundo ideal de todo vendedor. Quando é que é confortável? Por que eu gosto tanto do que eu vendo? Porque eu entrego o sonho, eu entrego o futuro do cara na mão dele, eu vendo o futuro do cara na mão dele. Então, por que é tão gostoso vender para mim? Porque eu estou agradando o cliente. Bater a minha meta é consequência. Nunca eu deixo a minha meta na frente do que eu estou passando para o cliente. Inclusive, na minha empresa atual, eu recebi um reconhecimento lá de foco no cliente. Porque é sobre isso. Vender é sobre focar no cliente. Porque um cliente satisfeito, ele nunca mais deixa de comprar você e ainda indica você. Até hoje, eu recebo ligação no meu celular, porque eu não troquei, de empresa que eu trabalhei há 10 anos atrás. Tu ainda está na empresa tal? Vender é sobre garantir que você é aquela referência para o cara naquele produto. Vender é sobre isso, é sobre agradar o cliente. E aí bater meta é consequência. Muito bom, Fê. Fê, adorei, assim, nossa conversa, é muito enriquecedora. E a gente está chegando ao final. Eu quero saber se você tem alguma outra sugestão, orientação ou dica importante para o pessoal que eu não tenha te perguntado. Bom, eu acho que você foi bem completa aqui nas perguntas. Acho que a gente conseguiu falar sobre time, sobre escolha de time, sobre motivação de time. Então, o que eu tenho a falar, assim, Ivan, em resumo, é fazer com amor.
Parece piegas, parece básico, mas se você não ama o que você faz, se você escuta o Fantástico e começa a arrepiar pensando, meu Deus, já vem segunda-feira, tem alguma coisa errada. O seu trabalho tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser prazeroso de fazer, tem que ser divertido. Divertido. Tem aquela frase, eu amo essa frase, que é trabalhe com o que você gosta e você nunca terá que trabalhar. E eu me sinto assim há 10 anos. Eu me sinto não trabalhando há 10 anos, entregando resultados, conquistando coisas que eu jamais pensei que conquistaria, fazendo o que eu gosto, me divertindo. Então, seja o que você for escolher fazer, faça se divertindo. Porque o resultado é consequência. É tão gostoso que quando você vê, eita, entreguei. É sobre isso. Incrível, Fê. Fê, última pergunta para você é qual conselho que você daria para Fernanda no início de carreira? Controle mais a sua expansividade. O que acontece? E aí é uma coisa que os líderes cometem muito no início. Eles estão tão ansiosos por entregar resultado que eles esquecem das pessoas. Esquece que são pessoas, esquece que precisa ter tato sim na hora de falar, esquece que a sua mão, enquanto pá, pesa 1 quilo e quando você vira líder, ela pesa 10. E que a mesma frase que você usava antes não pode ser dita mais, porque o peso dela é outro. Então, liderar é muito mais difícil. Liderar pessoas é muito mais difícil do que entregar metas. Liderar pessoas é liderar sentimentos, é liderar insatisfações, liderar o contexto que aquela pessoa carrega na vida dela lá atrás, que você não sabe qual é. Então, cuidar com o que fala, cuidar como fala, cuidar das pessoas. Eu acho que essa é a tarefa mais importante que um líder pode ter e que eu gostaria de saber há 10 anos atrás, porque eu teria feito um trabalho melhor. Incrível, Fê. Muito obrigada. Amei nossa conversa. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também adorou. E como é que as pessoas te encontram ali no LinkedIn? Fernanda Silvestre. Muito bom. Então tá bom, Fê. Muito obrigada. Te aviso depois quando que o episódio vai para o ar. E um prazer de novo falar contigo. Prazer foi meu, Van. Conte comigo quando precisar aí, eu estou super às ordens. Lhe sigo loucamente, você sabe disso, né? É isso aí. Eu também estou à disposição, viu? Tá bom, Van. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês com a gente. E até mais.